A gente está numa série de mensagens chamado Renove Origem. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Acho que eu também cheguei com o bonde andando. Eu cheguei com o Renove já existia. E o Renove é um ministério de jovens da Igreja Batista Emanuel. E eu sempre quis saber o porquê do Renove. E esse nome Renove tem a ver com o texto de Romanos 12, 1 e 2, que fala que Cristo é quem traz a renovação para a nossa mente. E é massa isso, porque, afinal de contas, a única pessoa que pode transformar a nossa vida, o texto fala sobre isso, sobre uma transformação verdadeira, e não um molde, porque eu não sei se você entende isso, né? Todo mundo tenta colocar um rótulo sobre a gente, né? Um molde sobre a gente. É impressionante como a gente tem que pertencer a algo. Onde você vai, seja um grupo de amigos, seja num trabalho às vezes, seja numa faculdade, você parece que tem que fazer parte de um grupo, ou de um esquema, ou de uma forma de pensar. Se é para ganhar dinheiro, tem que ser daquele naipe, tem que ser aquele tipo de gente que só pensa naquele tipo de coisa, para alcançar um tipo de valor. Se você for na faculdade, você tem que pensar sobre homem, sobre mulher, sobre sexo, sobre relacionamentos daquele jeito. Você tem que entrar no moldezinho, você tem que fazer parte do que todo mundo pensa. E aí fica estranho quando você não entra nesse molde. Ou você é o estranho ou a estranha. Mas Cristo não está falando sobre simplesmente ser o revoltado, a revoltada. Ele está falando sobre uma transformação da mente. E hoje a gente está falando bastante sobre identidade. Todo mundo quer ter a sua própria vida, a sua própria, vamos dizer assim, se achar no mundo, entender quem é. Só que a vida em Jesus é muito mais do que simplesmente se achar, ser protagonista da sua história. A vida em Cristo tem muito mais a ver. A vida em Cristo tem muito mais a ver com você descobrir quem você é em Cristo Jesus. Isso é sua identidade. A identidade em Jesus é sobre finalmente você ser protagonista da sua história, mas não porque, eu acho que eu devo ser assim. Eu acho que eu gosto disso. Mas você descobrir em Jesus o seu início, o seu meio e o seu destino. Pouca gente sabe sobre isso. E a Bíblia fala em Romanos que Deus, Ele transforma a nossa mente, a mente de Cristo. A gente já falou sobre isso na nossa primeira mensagem. A gente falou sobre a renovação da mente. Eu convido você a ler em casa Romanos 12, do verso 1 até o último verso. Você vai ver que Paulo diz assim, olha, portanto, já que vocês receberam um amor tão profundo de Deus, eu queria convocar vocês a ser uma vida assim, ter uma vida de sacrifício vivo. Como é uma vida de sacrifício vivo? Deus já se sacrificou totalmente por mim e por você. Totalmente. Qual é o retorno que a gente dá para Ele? A gente não precisa retornar nada para Deus. Deus não espera nada da gente. Deus não quer nada de troca de Carol, de Carlito, de mim. Porque Deus não faz barganha, gente. Toda religião é baseada em barganha. Toda religião é baseada em troca. Você precisa dar algo em troca para Deus, para Ele te amar. Toda religião é baseada em medo. Toda religião é baseada em você ter que beneficiar o Deus, o ídolo, para você receber alguma coisa em troca, senão a coisa não funciona. Você precisa fazer um sacrifício. Você precisa fazer uma adoração específica. Tanto é que os deuses são sedentos por sangue. Faça um sacrifício para que algo aconteça. Jesus é o único Deus que se auto-sacrifica em favor de nós. É uma mudança completa. É um Deus que se sacrifica para nos alcançar. Não é um Deus que você faz algo para alcançar Ele. É um Deus que Ele vem nos alcançar, se encarna, se faz gente para amar a mim e a você. É uma troca total de valor. É uma mudança total. E aí, Paulo fala assim, diante dessa verdade, de Deus te amar tão profundamente, o que é que você faz? Ele fala assim, eu decidi ter uma vida de autossacrifício como Jesus. Não para alcançar nada dele, porque eu já alcancei tudo. Não para receber uma bênção, porque eu sou o mais abençoado. Não para ter alguma coisa especial, porque eu sou especial. Paulo não tinha crise de carência. Paulo não estava com crise de identidade.
Mas Paulo diz assim, eu amo a Deus e a única coisa que eu posso fazer, que eu quero fazer é viver uma vida de dedicação a Ele, porque Ele simplesmente merece. E eu não estou carente, eu não estou sentindo falta e eu não quero nada de Deus, eu simplesmente quero devotar a minha vida a Ele. Olha, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Não há como a gente não devotar a vida a algo ou a alguém. Nossa vida sempre será devotada a algo ou a alguém. Porque a nossa vida é uma devoção. Nós nascemos assim. Nosso coração é um coração que adora. Nossa vida, ela foi feita para procurar algo para se dedicar. Nós podemos nos dedicar inteiramente ao trabalho. Coisas boas, não é necessariamente uma coisa ruim. Tem gente que se dedica muitas vezes a uma coisa que é boa, mas pode ser destrutiva. Tem gente que se dedica a comer coisas boas, a gastronomia, mas pode ter uma gula enorme que pode ficar doente. Tem gente que se dedica ao álcool e começa a ficar escravo, alcoólatra. Mas tem gente que se dedica a coisas que hoje é extremamente boas. Por exemplo, são pessoas proativas. Mas a proatividade muitas vezes torna a pessoa escrava do trabalho. Ou a pessoa assim, não só ela é proativa, ela é bem-sucedida. Ela consegue fazer dinheiro como ninguém. E ela começa a ser devota do sucesso. Ela pode ser devota do amor, do sexo. Você fala assim, Tiago está louco, isso é normal, todo mundo busca isso. Existe uma diferença muito sutil entre você viver a vida e você ser escravo dela. E a gente não sabe quando a gente é escravo dela, demora para perceber. E Paulo está dizendo assim, eu sou escravo de Cristo. É chocante ler essas páginas quando a gente vê que Paulo fala assim, eu sou escravo de Cristo. Mas você vê que ele não sentia peso, não se sentia como se tivesse algemado, não se sentia flagelado, não pedia alforria. Ele inclusive fala assim, ei gente, vamos ser escravo também? Qual é o escravo que fala assim, vamos lá entrar aqui no navio aqui, que a gente vai morrer nessa viagem, que o negócio é tenso. Ele falava, vocês querem ser escravo também de Cristo? Eu fui liberto sendo escravo. What? Era assim. Esse é Paulo. E hoje, gente, eu preciso falar com vocês, eu não posso perder muito tempo nesse ponto que a gente trabalhou, mas hoje o nosso tema é uma ação renovada. Depois dos versos primeiros que a gente trabalhou, a partir do verso 3, ele fala o seguinte, estude em casa Romanos 12, o último final, os últimos textos vão ser motivações renovadas. A gente vai falar agora sobre ação renovada. E faz o seguinte, a Bíblia fala a partir do verso 3 do capítulo 12 de Romanos. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação. Medidam-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada um membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-a com alegria. Primeira coisa, Paulo fala assim, tem uma autoavaliação. E o que ele quer dizer com isso? Autoavaliação é algo muito importante, gente. A palavra que ele usa, literalmente, quando você vai fazer uma autoavaliação, é sobriedade. Porque quando a pessoa está bêbada, alcoolizada, o que acontece? Você não vê muito bem, eu estou vendo dois anjos aqui. Você vê duas pessoas, vê dois Carlitos, duas Léa, né? Você não vê direito as coisas, você vai pensar, pesa no degrau, você leva uma queda, mas a sobriedade faz você ver, de fato, o que é. O que Paulo está dizendo sobre autoavaliação é não veja nem mais, nem menos. Muito interessante quando ele fala sobre isso. Porque humildade não é pensar menos de si. Tem gente que pensa que humildade é autocomiseração.
Não, o Carlito é melhor que eu. Essa barba, eu sei que tua barba é mais bonita que a minha. Essa aqui está 7 anos desse jeito. A sua é do Viking, não é não? Mas só que não é isso. Humildade não é ficar se comiserando, se fulano. Você, necessariamente a pessoa não é melhor do que você. Porque humildade não é sobre comparação. A gente precisa primeiro aprender sobre isso. Eu acho que esse é o ponto que Paulo tem muito a nos ensinar. Autoavaliação tem a ver consigo mesmo. E eu queria que você prestasse muita atenção sobre isso, porque eu acho que a gente cai muito nisso. Eu, pessoalmente, muitas vezes preciso reaprender sobre isso. A autoavaliação é algo que não, ou você nem pensa menos de si, nem mais de si. Mas você pensa menos de si. Vamos lá. Autoavaliar-se não é pensar menos de si mesmo, nem mais de si mesmo, mas tentar pensar menos em si mesmo. Progredir. E como é isso, Tiago? Bem, muitas vezes quando a gente começa a comparar a nossa vida é quando a gente começa a tropeçar. Nossas histórias não são iguais. Se eu começar a avaliar a minha vida de Valdec, dependendo do ponto, eu vou me alegrar ou me entristecer. Por quê? Sai agora, né, esse negócio. Vamos lá, Valdec é um cara, vamos supor aqui, que ele toca bastante música, como vocês viram, ele toca música aqui. Aí eu vou me comparar com ele, aí eu vou dizer assim, poxa, velho, sou um cara muito ruim, não toco música, pá. Bem, é uma avaliação honesta, eu realmente não toco, ele toca. Aí eu começo a ficar triste, porque eu não sei tocar, Valdec sabe tocar e tal. Aí eu vou começando a me autocomiserar, vou ficando triste, tal. Mas vamos lá, qual é a história de Valdec com a música? Qual é a minha? Eu gosto de música? Não, muito. Gosto mais ou menos. Eu tive incentivo para aprender música? Talvez Valdec teve. Gente, talvez esse exemplo não foi a melhor coisa que eu fiz aqui. Vou tentar fazer outro. Sou pastor, tá certo? Existe um problema para mim, que às vezes é começar a comparar meu ministério com outros pastores. E tem pastores que eu acho top, que eu amo. Só que às vezes, sem querer, eu estou lá, vivendo a vida do meu amigo. Só que a vida do meu amigo não é a minha vida. A história do meu amigo é diferente da minha. O que meu amigo aprendeu, eu não aprendi. Onde Deus me colocou, não é onde o meu amigo está. Eu estou em um lugar onde ele não está. E às vezes eu fico assim, poxa, por que eu não tenho isso? Por que eu não faço isso? Por que eu não sei fazer isso, tal? E Deus está dizendo assim, meu amigo, você não é ele. Meu amigo, você não tem a vida dele. A minha grande pergunta, Deus, para Tiago, né? Onde foi que eu te coloquei, Tiago? Qual é a sua história? O que é que eu quero de você? Porque se você avalia a sua vida baseado em outra pessoa, você pegou um marco errado. Você pode ter a vida de outra pessoa para o quê? Para poder ser, vamos dizer assim, uma boa influência. Mas não como ser um marco para o seu bem ou para o mal. Influência é massa. Ou, vamos ver outra palavra para isso. Não só influência, um incentivo. Mas não como comparativo. Porque são pessoas diferentes. O que Deus tem pedido a gente é que, primeiro, na autoavaliação da gente, a gente tenha sobriedade, nem pensar demais, nem pensar de menos. O que é arrogância? Arrogância é pensar demais. Inferioridade é pensar de menos. Você fazer uma autoavaliação baseada em si mesmo. Então, quem era Tiago há 5 anos atrás? O que é que Deus está trabalhando na vida de Tiago? Se Tiago começar a avaliar a vida dele baseada em outras pessoas, a avaliação já começou errada. Por quê? Eu não estou avaliando com outras pessoas. Se eu pegar uma pessoa que é bem ruim numa área que eu sou bem boa, como é que Tiago vai se sentir? Hein? Top. Mas Deus não está falando sobre eu avaliar a minha vida baseada em outra pessoa. Ele está falando sobre avaliar a minha vida baseada em quem? Em mim. Sobre a minha própria vida. O Oli está feliz porque cresceu mais do que o Oli do ano passado? Tá sim, gente. Está dizendo não para ele. Mas Sara tá, não tá, Sara? Sara está mais feliz com o Oli desse ano do que do ano passado. Pelo amor de Deus, faça boa propaganda. Gente, isso é muito importante. Porque se seu marco é o próximo,
Se lembre, seu próximo pode ser uma pessoa que te influencia, é uma boa pessoa para você dizer, poxa, que característica legal. A pessoa é paciente pra caramba. Gostei disso, eu quero. Mas Deus está dizendo assim, pare de se espelhar. Veja o que é que Deus está trabalhando na sua vida para você crescer. Poxa, eu era muito impaciente. Deus quer trabalhar na sua vida que esse cara aqui é outro cara aqui, essa menina aqui é outra menina aqui. Então a autoavaliação é nesse sentido. A gente precisa entender sobre isso. Nem de mais, nem de menos. Pense menos em si mesmo no sentido de que, eu sou uma pessoa melhor nesse ponto aqui, é só olhar para fulano. Eu sou uma pessoa menos aqui, olha para ciclano. Não. Pense em você no aspecto do seu crescimento. Cuidado com isso aqui deixa a gente muito, muito mal. Como eu falei para vocês, como é que a gente se alegra? É só olhar o nosso start. Sabe como a gente se alegra no Senhor? Pense onde você começou a sua história. De vez em você ficar se comparando com outras pessoas, onde é que Deus começou a tua história? Quem você era? Quando Deus deu start na sua vida, o que é que você pensava? O que você fazia? Como eram os seus comportamentos? O que é que Deus está fazendo agora na sua vida hoje? O que é que Paulo fala, sabe, gente? Paulo diz o seguinte, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Não é se gloriar porque está melhor do que fulano, da sua família, nem ciclano que você conhece, mas é no Senhor, porque o Senhor tem feito uma nova história na tua vida. Porque Paulinho, há tempos atrás, pensava, fazia tal coisa, mas não pensa mais, não faz mais. Porque o Senhor é o parâmetro da vida de Paulinho, é da vida de Tiago. Quem está entendendo aqui, gente? Está me acompanhando? É isso, tem que ser assim. Porque se a gente ficar acompanhando os outros, olhando a vida dos outros, acompanhando o Instagram dos outros, a gente entra em paranoia. Mas é o que Deus está fazendo na sua vida, gente. O que é que Deus está ministrando na sua história? A gente precisa ver isso. De acordo com a medida que recebeu. O texto vai falar bastante medida. Entenda uma coisa, a palavra medida no texto é metro. E não está falando sobre tamanho, num exemplo assim. De acordo com a fé, na medida da fé que você recebeu. Ele não está dizendo assim, quanto maior a fé, maior a capacidade de transformar as situações. Não, ele está dizendo assim, a fé só tem uma medida. Qual é a medida da fé, gente? A gente só pode ter fé em uma pessoa, quem é? Cristo Jesus. A medida da fé é Jesus. Se você tiver essa medida, é o suficiente. Então só existe uma medida na vida, tenha fé em Jesus Cristo. Essa medida é suficiente para transformar a sua história. E ele vai usar esse termo, medida da fé, em outros momentos. Então não pense que medida da fé é quantidade. Medida da fé é só uma forma de dizer assim, só existe uma maneira de medir a sua vida. Se está em Cristo ou se não está. Só é isso. Não pense assim, eu tenho que ter mais fé para crescer. Menos fé. Não, só existe uma fé, gente. A fé é em Cristo. Então não é uma questão de tamanho. Deixa eu explicar para vocês outro aspecto do texto. E aqui eu queria me aprofundar. A Bíblia vai falar para a gente que foi nos dado dádivas, presentes para todo mundo. Quem sabe o que é isso aqui no texto? A palavra o quê? Todo mundo tem isso. Todo mundo recebeu do Senhor pelo menos um. Começa com D. Dom. Exatamente. Todo mundo recebeu o dom do Senhor. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Quem tem dom aí, levanta a mão. Vamos lá. Todo mundo recebeu o dom do Senhor. Vocês pegaram essa ideia aqui? Quem recebeu o dom do Senhor, levanta a mão. Eu acho que tem gente que não crê que recebeu o dom do Senhor, sabia? A Bíblia fala que quando Cristo desceu dos céus, pagou os nossos pecados, tudo, ele subiu. Mas antes de subir, quando ele estava descendo, ele deu, está em Efésios, aos homens dádivas, graça, presentes. A palavra dom é dádiva, é presente, é graça. Ele deu a todos os seres humanos dons. Sabe o que é interessante do dom, gente? O dom nunca é para si, porque ele é presente.
O dom é uma capacidade especial que Deus nos dá, que serve para outra pessoa. Isso é incrível. Capacita outras pessoas, revitaliza outras pessoas, é uma bênção para outras pessoas. Seu trabalho cuida, gera vida, gera bem-estar, energia, um monte de coisa para onde você está. É isso. Está aqui o rapaz rindo. O trabalho dele faz com que tudo aqui esteja direitinho. Sua produção, meu irmão, está fazendo eu trabalhar aqui bem. Isso é dom. A música que vocês produzem faz a gente se sentir muito mais conectado com Deus. Isso é dom. Isso é dom, é dom. Todo mundo tem um dom. Quem tem dom aqui, levanta a mão. Agora eu já estou vendo braços mais levantados. Agora preste atenção. Sabe uma coisa que a gente pensa? Talento e dom é a mesma coisa? É, gente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pensa assim, isso aqui fui eu que desenvolvi. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu esforço. Mas eu perguntar para você, quem foi que lhe deu inteligência? Quem foi que lhe deu tempo? Quem foi que lhe deu capacidade de construir? Quem foi que lhe deu a energia para você trabalhar? Quem foi? Aí ficou meio fraco. Foi Deus. Então, tem a capacidade de você construir as coisas. Quem foi que Deus também? Foi Deus, gente. Tudo é dom de Deus. Tiago escreve lá na carta que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, o fruto do seu trabalho, quem foi que fez você ter? Deus. Sabe por que eu estou sendo redundante nisso? Porque às vezes existe uma soberba no nosso coração. Que acha que aqui sou eu que administro, aqui é a minha vida, aqui é eu que faço. E Paulo está batendo forte nesse assunto porque ele vai falar o seguinte: a gente não é clone. Todo mundo tem o seu papel. Mas o nosso papel é para glorificar a Deus. E o nosso papel é para edificar o corpo de Cristo. E a gente não faz isso quando a gente pensa que o que a gente tem é da gente. A gente não é clone porque é o seguinte, sabe quando eu falo lá de se comparar? A gente fica triste porque Paulo vai começar a usar o exemplo aqui do corpo, né? E a gente começa a ficar triste porque, eu não canto como Carol. Eu não faço feito fulano, não sei pregar feito Tiago. Mas Paulo vai usar exatamente o exemplo do corpo. Imagina um corpo cheio de olho, gente. Que negócio tosco, estranho. Olho, uma mão cheia de olho. Como seria lavar os pratos com a mão cheia de olho? Detergente na mão. Ótimo. Imagina uma mão na cara. Oi, tudo bom? Meu nome é fulana. Gostei de conhecer. Isso é estranho. Porque o corpo, ele tem uma diversidade. Não despreze o que Deus colocou na sua vida. Os menores chamados, a Bíblia fala, capítulo 12 também de Coríntios, são os mais importantes. Eles fazem uma diferença fundamental. E às vezes a gente fica escondido porque a gente não entende o chamado de Deus para a nossa vida. Paulo está falando sobre as nossas ações. São tão importantes quando elas são renovadas. E por que eu falei para você que a gente precisa fazer elas para Deus? Porque a gente pode fazer para a gente. Não faz para o próximo, primeira coisa. 2, eu penso que é fruto do meu trabalho, então eu não glorifico a Deus. Paulo está tentando corrigir isso. Uma ação renovada é uma ação que glorifica ao Pai, é para dar glória a Deus. Eu entendo que foi Deus que me deu e eu quero sacrificar isso. Não como, tem que sacrificar que eu estou com medo. Não, Deus, eu quero viver para a Tua glória. E Deus, eu quero abençoar meu próximo. Isso é uma ação renovada. E por causa disso, ele vai dar alguns exemplos. Esses exemplos que ele dá, é claro que não são todos os dons que estão na Bíblia, ele vai dar alguns exemplos. Eu queria que você prestasse atenção, tá certo? Porque aqui só são alguns apanhados e eu não vou levar tempo nisso. Mas ele vai usar um exemplo da profecia. E aqui ele vai dar aquele exemplo. Quem é profeta, fale na medida da sua fé. Veja, medida da fé não é porque o profeta vai falar na medida. Quem tem medida maior vai fazer mais profecia. Profecia aqui não é o profeta que adivinhava as coisas. Profecia era falar do Antigo Testamento, por exemplo, provavelmente. Profecia era revelar as Escrituras. Então, quem era o profeta? O pregador. O profeta é aquele que trazia a palavra de Deus. E o que ele está querendo dizer assim? Olha, você que é profeta,
Deixa o texto aberto, se você está com a Bíblia aí, em Romanos 12, nessa parte, ele vai dizer assim, ó, que a sua parte de profetizar seja na medida da sua fé. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo assim? Nunca pregue algo que contradiga a sua fé. Não deixe você ser levado por uma mensagem que seja contrária à verdadeira mensagem, a mensagem da fé. Algo que contradiga a mensagem de Cristo. Algo que contradiga a verdadeira mensagem. Então é muito importante que alguém que realmente fale da palavra de Deus não contradiga a lógica de Deus. Eu vi essa semana essas igrejas que sempre prometem muitas coisas, um negócio muito louco. O cara derramando óleo na cabeça dele assim, vá. Aí ele falou assim, isso não é brincadeira, ele falou, quem encostar na minha cabeça, eu tenho uns pensamentos doidos, já vou pedindo perdão para vocês, certo? Quem encostar na minha cabeça, por causa desse óleo, vai ficar curado do câncer, da AIDS e tudo. Aí eu fiquei, Senhor, manda umas 30 pessoas com piolho para encostar na cabeça dele, Senhor, para ficar curado. Na hora. Cara, que é isso que estão fazendo com a Escritura? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o texto. Ele pega um texto que tem a ver com óleo, que Deus derramou o óleo na cabeça do cara, e ele pega esse texto fora do contexto para falar sobre uma verdade que não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é o que Paulo está dizendo assim, ó, que sua profecia, que sua palavra, tem a ver com a palavra de Deus. Não tire ela do contexto. Outra coisa que ele vai falar sobre o servir, gente. Que o seu serviço seja um serviço que seja com dedicação. Porque ele vai falar assim, servir aqui é diaconia, palavra no grego. E para quem é diácono, é literalmente as pessoas que são, por exemplo, excelentes em administração. Ou são pessoas que não precisam estar como eu estou aqui, mais em destaque, mas elas preparam tudo para acontecer. São pessoas que fazem com que toda a estrutura aconteça. Para vocês terem uma ideia, na época logo do início da fé, existiram os diáconos. Mas os diáconos não eram como os diáconos que tem algumas igrejas que tinham o papel, um título. Esses diáconos eram pessoas que, para que os apóstolos continuassem pregando o evangelho, eles ajudaram a que outros serviços continuassem acontecendo dentro do corpo de Cristo. São pessoas que dizem assim, o trabalho não vai parar não, a gente vai fazer a coisa acontecer. São pessoas que trabalham no bastidor, são fortes. Elas permanecem ali. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, as pessoas que têm a vocação, o chamado para servir, que elas sejam dedicadas. Que elas não abram mão para fazer o trabalho assim com, poxa, tem que carregar isso. Poxa, a gente tem que organizar esse negócio. A gente tem que fazer isso. Não, que faça com dedicação. Vamos fazer o melhor. Vamos deixar a melhor estrutura. Vamos fazer a coisa mais adequada. Sabe, tem pessoas que são tão detalhistas, são tão responsáveis, que você fica assim, uau, procurando o defeito de onde está a questão, porque você fica impressionado com pessoas que são diáconas. Elas deixam a coisa aprimorada. É incrível. Isso é um dom. Isso é um chamado de Deus. Existem pessoas que o seu dom é ensinar. Paulo está dizendo. E para ele diz assim, se você vai ensinar, ensine bem. Mas isso aqui é interessante, porque o ensino é uma variação. Tem gente que ensina crianças. Já tem gente que ensina melhor adultos. Tem gente que ensina a idosos. Tem gente que ensina a grande grupo. Mas tem gente que ensina melhor a pequenos grupos. Mas, por exemplo, você sabia que Paulo está falando sobre alguns dons aqui. Mas para ensinar uma criança, é necessário mais de um dom. Não é só ensinar, você precisa ter sabedoria, por exemplo. Paciência de Jó. Não é não? E conter os seus impulsos de assassinato, por exemplo. Brincadeira, gente. Você precisa ter um composto de dons que Deus dá para poder se comunicar com a criança. Como para falar com pessoas com muito mais idade, às vezes, que estão numa situação mais difícil. Ensino. O que Paulo fala sobre se você ensina, e o ensino é muito legal, né? Que dom é esse? Acho que todo mundo vai lembrar de um professor péssimo e um professor bom. Quem lembrou agora de um professor péssimo, levanta a mão. Eu lembrei agora. Tem um professor de matemática, Deus tenha misericórdia dele. Eu sei que só Deus na vida dele. Quem lembra agora de uma professora, um professor bem legal? Eu lembro. Porque tem professores, gente, que conseguem pegar uma coisa bem complexa e tornar aquilo, parece que, papinha. Isso é um dom. Isso é incrível.
Mas tem gente que parece falar assim, eu vou tornar a sua vida difícil. Você acha que sofreu? Agora vai sofrer mais. Tem gente que é assim. Mas isso não é o dom de ensino. O mestre na Bíblia é a pessoa que facilita. Então, se você ensina, a Bíblia fala, faça com excelência. Olha só, tem outro dom. Cara, encorajar. Talvez você tenha esse dom e você não sabe. Aqui não tem, às vezes, nada a ver com ensinar. Mas encorajar, saber que tem tudo a ver com o Espírito Santo. A palavra ensinar é a palavra paracaléu. É uma palavra no grego que tem a ver com o Espírito Santo. É aquele que está junto. Anda pertinho. Gente, quando você está desanimado, você está passando por uma barra, o que a gente mais precisa é de alguém que incentive. Encorajar e incentivar, dizer assim, vai, continua. Não desiste. Você está passando por isso, mas vai dar certo. Encorajar. Esses são pessoas que às vezes são os discipuladores, líderes de pequenos grupos. São pessoas que literalmente são companheiros. Às vezes não são líderes de pequenos grupos, mas são pessoas que realmente discipulam. Estão lá prestando atenção. Não deixa a pessoa só. A Bíblia fala que isso é um dom, gente. Gente que encoraja, que dá ânimo. Então a Bíblia fala o seguinte, se você encoraja, se você anima, faça isso com verdadeiro ânimo. E não como, tem que fazer, né? Faça isso como quem ama, com constância, esteja próximo. Tem outra coisa que ele fala que é compartilhar, contribuir. E aqui é interessante, né? Porque se você vai contribuir, ele fala, seja generoso. Porque é muito fácil compartilhar depois que você ganha uma ação que estava na justiça, demorando muito. Imagina, para dar, às vezes um dízimo, uma oferta normal de um valor que você ganha, você fica negociando. Se você ganha um salário grande, isso aqui é muito para dar para a igreja, eu vou dividir aqui. Mas se você estava com ação na justiça, você ganhou 150 mil, agora eu vou dar 15 mil reais do meu dízimo. E eu vou dar mais R$1.000 de oferta, porque Deus foi muito bom para mim. Que Paulo está dizendo assim, seja generoso. Gente, eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida durante muito tempo. Meu pai e minha mãe nunca tiveram muita condição. Eu cresci na casa da minha avó no início da minha vida. Minha avó me sustentou meu pai durante um tempo. E no início da minha puberdade, na minha pré-adolescência, eu tinha muita enxaqueca. Na verdade, eu tinha enxaqueca desde pequeno. E a minha enxaqueca era com muita ânsia de vômito, muita dor, parecia um martelo batendo na minha cabeça e tal. E tem um casal que até hoje eles são muito especiais na nossa vida. Que esse casal chegou para os meus pais e disse assim, a gente queria pagar um plano de saúde para Tiago. Para a gente ver se diminui isso aí. Eu não sei por quê, mas eu sei que na minha pré-adolescência eles pagaram meu plano de saúde. Eles pagaram meu plano de saúde até o início da minha fase adulta, gente. Eu sei que eles terem pagado meu plano de saúde naquela fase da minha vida. Eu fiz um tratamento que diminuiu muito meus sintomas. Mas não foram só isso que eles fizeram, não. Eu lembro de várias intervenções. Que esse casal nem sabia de algumas coisas. Eles chegavam, só a nossa família sabia, alguns apertos financeiros. E chegavam assim, Bob, Nilda, a gente queria dar uma oferta para vocês. A gente sentiu no coração, a gente estava orando, a gente queria dar. Eu lembro que meu pai estava apertado com a dívida. Isso foi uma coisa que foi muito surreal. Ela entregou um valor, que era o valor da dívida que meu pai tinha. Foram coisas assim que aconteceram na nossa vida que eu não sei explicar para você. Mas eu conheci o coração generoso. Eu não quero falar o nome deles porque eu não pedi permissão a eles. E eles também não gostavam disso. Mas foram pessoas marcantes na nossa vida. Marcaram a nossa vida. A gente viu o coração generoso. Trabalhava. Eles sabiam que Deus dava a oportunidade deles receberem com facilidade recursos. E impressionante como eles não eram snobs. Eles não estavam preocupados em gastar. Eles investiam em famílias, vocês não têm ideia, pessoas com necessidades. Aquilo sempre marcou a minha vida. Muito, 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 muito mesmo. E eram pessoas sofridas em sua família. Isso me marcou, pessoas que compartilhavam generosas. Gente, líder. Que dom é esse? Pessoas que influenciam. Eu botei um fósforo aí, porque é a capacidade de botar o queimor do coração, aquilo que queima os seus sonhos na vida do outro. Mas a gente sabe que existem bons líderes e péssimos líderes. É só lembrar dos ditadores. Os ditadores tinham sonhos que queimavam o seu coração e eles conseguiram, literalmente, fazer o quê? Compartilhá-los. Então, a Bíblia fala o seguinte, se você é líder, seja responsável. Se Deus tem a capacidade de fazer, compartilhar os seus sonhos, a sua visão, faça uma coisa.
Seja responsável. E um líder responsável nunca lidera para si mesmo. Nunca traz as pessoas para si mesmo. Preste atenção, se Deus te deu a capacidade de liderar pessoas, pessoas te seguem, não atrai as pessoas para você, traz elas para algo maior. E se você segue a Jesus, aponte elas para o maior alvo da história. Quem é o maior alvo da história, gente? É Cristo. Ou se você tem uma empresa, um negócio, façam elas também prosperar com você. Não seja egoísta. Por último, misericórdia. E quem tem misericórdia, a Bíblia fala o seguinte: faça isso com alegria. A misericórdia, gente, esse dom é um dom fantástico. Olhar pessoas extremamente aflitas, misericórdia. Um coração que se compadece com a miséria. Misericórdia, do latim. Você vê a miséria, você não fica com nojo dela, você não se afasta dela, você fala assim: como eu posso ajudar? Como é que eu posso resolver? Como é que eu posso me envolver nisso? E Jesus fez isso com a gente, Ele viu a nossa miséria, o nosso fundo do poço. Ele viu que nós estamos distantes do Pai, Ele não falou assim: são muito sujos, estão muito distantes de mim, abandonaram a gente, a nossa trindade aqui, eles ofenderam a gente. Deus não fez isso, Ele falou assim: como é que a gente resolve esse problema? Ele disse: eu vou lá. Eu morro por eles e lavo eles. Essa miséria vai ser a minha miséria. Eu vou estar na cruz, Pai, você não vai me olhar. Mas a gente vai lavá-los com o nosso sangue. E vamos poder abraçá-lo novamente. Há pessoas que têm um coração tão misericordioso que falam assim: como podemos lavar essas pessoas? Como podemos abraçá-las? Como podemos redimi-las? E isso é um dom extraordinário. Minha mãe é uma das pessoas que eu mais admiro nesse aspecto. Ela hoje é doutora da alegria. Ela vai para o hospital com pessoas com câncer, com AIDS, com pessoas com doenças terminais. E ela consegue levar sorriso. Ela tem uma brincadeira bestalhada. Que ela chega para pessoas que estão no hospital super mal. E ela fala assim: você está passando bem? A pessoa fala: não. Aí ela pega um ferro de plástico e ela começa a passar bem. Aí a pessoa cai no riso, gente. Ela canta musiquinha lá. Minha mãe acompanhou uma menina de 9 anos, gente, com câncer no fígado. Fez transplante. Minha mãe acompanhou, essa menina morreu, gente. A Adriele morreu. Minha mãe acompanhou uma menininha durante vários anos. Eu não tenho esse coração misericordioso como minha mãe tem. Eu vi minha mãe chorando várias vezes, esperando a Adriele ficar melhor. E a Adriele emagrecia. E eu vi o coração da minha mãe, eu pensei até minha mãe vai ter um burnout, minha mãe vai ter alguma coisa. E eu pensei que minha mãe ia adoecer nessa época. Mas minha mãe tem um coração misericordioso e minha mãe é como uma fênix. Quando eu penso que ela vai acabar, Deus renova as forças dela e ela está novamente cuidando de gente doente, angustiada e tal. Assim como o Senhor se renova com a gente, Ele pega a gente doente, angustiado e diz: eu vou te redimir. Essa mensagem, gente, é que quando Deus, Ele escolhe a gente, Ele quer mudar as nossas ações que são egoístas, para ações para a glória dEle. Eu não sei o que Deus colocou em tuas mãos, eu realmente não sei, mas eu sei que isso é para a glória dEle. Eu sei que Ele quer usar para o louvor da glória dEle. Não pense que Deus está preocupado com o seu trabalho, Deus não precisa de você nem de mim. Ele não precisa. Eu tenho profunda convicção disso. Existem pastores 1000 vezes melhores do que eu. Que ele poderia botar aqui em Boa Viagem. Muito mais capacitados, mais inteligentes. Muito melhores para se comunicar. Eu não sei porque Deus me colocou aqui. Mas eu quero honrá-lo. Porque Deus é doido. Ele escolhe pessoas assim. Ele não precisa da gente. Mas Ele quer usar pessoas assim. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sensatas. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que a nossa vida seja uma entrega, um sacrifício vivo ao Senhor e as nossas ações sejam ações renovadas. No último renove desse mês a gente vai falar sobre as verdadeiras motivações. O que adianta ter ações sem as motivações corretas? Oremos. Pai, o Senhor se compadeceu de nós, Senhor, e o Senhor foi aquele de maior ação. Porque o Senhor abraçou a todos nós, Senhor, quando estávamos perdidos em pecados. O Senhor não pensou duas vezes. O Senhor se infiltrou em um mundo miserável, distante de Ti, porque a Tua palavra fala que nós rejeitávamos o Teu amor. A Tua palavra fala que nosso pecado era uma afronta direta ao Senhor, mas o Senhor não nos excluiu.
O Senhor não nos abandonou, mas o Senhor, com o coração quebrantado e contrito, se envolveu com todos os seus dons, Pai, a nossa humanidade. Deus, o Senhor é tão incrível que além de nos redimir, Pai, o Senhor derramou sobre nós a Tua graça, que nos salva e nos dá o Teu próprio poder para servir o mundo, Senhor. E Deus, nós queremos servir ao mundo com aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Deus, não queremos ser arrogantes. E nem queremos ter, Deus, uma autoimagem decaída, Senhor, inferior. Porque, Deus, nós somos tão problemáticos e temos tantos pecados que só o Filho de Deus encarnando para nos salvar. Mas também o Senhor nos ama tanto, Deus. O Senhor é tão apaixonado pela gente que o Senhor não nos deixou abandonados. O Senhor se encarnou e veio morrer por nós. Como é que a gente pode ter senso de inferioridade ou soberba, Pai? O Senhor nos coloca no equilíbrio, Senhor. Nos ajuda a ter uma autoavaliação correta. Mas por outro lado, Senhor, nos ajuda a honrar a Ti com os nossos dons e talentos. Abençoa a Tua igreja aqui. Queremos adorar o Teu nome. Abençoa o culto mais tarde. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.